bom estar aqui com vocês e pensar sobre os ensinamentos do Mestre. São tantas as lições que ele vai nos trazendo, e se pudermos colocar ela em prática, todas elas em prática, através dos exemplos que a gente vai tendo no dia a dia, às vezes fica mais leve, mais gostoso, né? Eu tenho buscado essa leveza, sabe? Não faz muito parte da minha rotina, não. Sou mais pesada mesmo, sou mais preocupada. Vocês não, né? Só eu. Já que vocês não, vou começar me apresentando e vou contar um segredinho, tá? Já que na vida de vocês as coisas assim são mais fáceis, porque os ensinamentos do mestre são mais tranquilos para vocês, eu, Gislaine, Regina Carli, tenho mais dificuldades. Então, eu gosto assim de ficar contando uns causos, umas brincadeiras. Mas alguns já sabem disso, né? Como alguns já sabem, então eu vou só contar essa novidade para os outros que não sabem, tudo bem? Porque às vezes eu vou contar aqui umas histórias e aí vocês vão falar, mas por que tá contando isso, né? Porque eu acho que era assim que a gente gostava, talvez, de ouvir o mestre contando as histórias dele se ele estivesse aqui no meio da gente, para tentar ficar mais leve. E já que eu vou convidar o mestre, vamos comigo? Vamos nos acalmando nosso coração, a nossa mente. Se vocês conseguirem aí no cantinho que vocês estão, fechem os olhos, deixa que esse abençoado oxigênio entre no corpo de vocês. Sinta como ele renova as nossas células, sinta como ele renova os nossos músculos, porque tá chegando alguém aí muito especial. Ele vem se aproximando e nós vamos sentindo os passos dele chegarem até nós. Tá sentindo seu coração já pulsando de energia? A energia dele é tão forte que ela invade o espaço que nós estamos e o ambiente todinho. Vem, mestre, ficar com a gente nesse momento, para que nessa brincadeira nós possamos falar de coisas que doem a alma e o coração, para que nesse momento o Senhor acolha a nossa mente e o nosso coração e dessa forma nós possamos buscar o sentido da nossa vida, nós possamos nos reconectar contigo, naquele acordo que um dia nós fizemos aí contigo, sabe? E que às vezes na correria do dia a dia a gente esquece. Então fica conosco, Senhor, nesses causos e nessas brincadeiras de hoje. Faz de conta que a gente está lá, naqueles campos que o Senhor contava as histórias. Fica com a gente, para que a gente possa reavivar todas as nossas histórias, os nossos combinados, aqueles que nós definimos como sentido da nossa vida. Obrigada, mestre. Obrigada pela sua presença. Bom, agora que nós já estamos aí sentindo o nosso amigo do nosso lado, eu vou começar, que eu fiz lá umas pesquisas, sabe? Não sei se vocês viram o tema hoje. O tema é árvore, filho e livro. Na verdade não é árvore, livro, filho e livro, né? Na verdade é plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Essa frase, que é de José Martí, ele é um cubano, e sempre me angustiou, porque eu queria muito. Como é que eu vou plantar? Eu vou plantar minha árvore, quero ter meu filho e escrever meu livro, né? Porque tudo para mim tem que ser no concreto, né? E aí então eu decidi tirar a frase, deixei só as palavras, tá? No nosso título aí pra gente brincar.
E por que eu decidi tirar? Porque aí não fica tão pesado, né? Eu não tenho que obrigatoriamente ter a ideia de ir lá e plantar a árvore, o filho e o livro. Escrever um livro não é fácil, é caro, e quem vai comprar e que tipo de livro? Bom, mas que história que eu vou trazer para vocês? Eu vou fazendo algumas pesquisas para poder vir aqui e juntar com as minhas reflexões. E nessas pesquisas, qual não foi a minha surpresa que eu fiz um link aí com uma história que nos contam desde que nós nascemos, que é a história da criação do universo, né? Então, de uma forma bem lúdica, a gente pode lembrar da nossa criança escutando as histórias de quando Deus criou o universo. E aí ele criou um jardim, ele criou um paraíso, e nesse jardim ele colocou lá a árvore do bem, árvore da vida, desculpa. Colocou também a árvore do bem. Eu vou buscar aqui, gente. E a árvore do mal. Talvez eu vou falar algumas coisas erradas ali em nomes, tá? Me perdoem. E aí, então, ó, plantou a árvore, certo? Então já colocou lá a árvore. Só que aí ele criou quem? O filho dele, o Adão e a Eva. Então a gente já tem aí a árvore, a gente já tem a presença do filho. E depois tudo isso está escrito num livro, na Bíblia. Concordam comigo? Bom, guardem essa história aí um pouquinho. Antes de guardar, vou trazer uma outra ideia. Deus disse lá para Adão e Eva, né? Que eles teriam que cuidar da árvore da vida, mas eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento lá do bem e do mal. E aí o que foi? O que eles fizeram? Foram lá e comeram da maçã, que a gente já sabe, certo? Tá. E aí a gente fica pensando assim, né? Se a gente pudesse hoje perguntar para os dois por que eles comeram, o que será que eles iriam responder? Gente, ó, eu comecei a falar, hein? Isso é lúdico, é uma brincadeira, tá? Será que eles iriam falar que eles estavam... A maçã, né, tava lá toda apetitosa, eu imagino aquela maçã vermelha pendurada falando, né? Para que eles pegassem ela, para que eles pudessem saborear, para que eles pudessem ter a sensação daquela maçã na mão. Será que tinha um vazio dentro deles que eles queriam descobrir o que tinha ali, qual era a sensação de pegar aquela maçã? Será que era a questão do proibido? Não podem ir lá, não podem pegar. Será que porque eles estavam sem fazer nada? Não tinha nada para fazer lá, né? Fiquem aí com essa ideia, mas eu fiquei pensando sobre isso. Se a gente pudesse perguntar para os dois qual seria a resposta do porquê que eles estariam lá, né? Mas então vamos voltar lá para o José Martí, né? O José, o que ele fala? Ele traz a ideia a busca do sentido da vida só será completa se a gente plantar a árvore, se a gente tiver o filho e se a gente escrever um livro. A busca pelo sentido da vida. A gente vive uma vida inteira e tem a ideia de que temos que deixar a nossa marca neste planeta, temos a ideia de que vamos deixando a nossa marca, estaremos sendo perpetuados, estaremos sendo eternos no planeta, tendo nosso filho, nós daremos continuidade à nossa linhagem. Será esse o sentido da vida para alguns, para outros talvez nem tanto? Escrevendo o nosso livro, alguém daqui 100, 200 anos pode pegar um livro de reflexões nossas, onde nós podemos refletir sobre a vida? Bom, são todas ideias que foram passando aí pela minha cabeça. Mas aí, qual não foi a minha surpresa? Que em uma dessas pesquisas eu encontrei o Cortella falando sobre um livro dele, qual é a sua obra, né?
Então, a gente já teve Adão e Eva, a gente já teve o José Martí, agora a gente tem o Cortella falando. Qual a sua obra? E de novo me vem a ideia, né? Qual que então é a sua obra, gente? Você que tá aí escutando isso, qual que é a tua obra? Se alguém faz essa pergunta, a gente já começa, por mais que eu dê respostas evasivas, a gente já começa a pensar. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer? Certo? E pensando nisso, o Cortella trouxe uma ideia assim de que Deus vomitará os mornos. Eu fiz um monte de colinha aqui, que senão eu vou embora e vou viajando, né? Deus vomitará os mornos. A gente estava falando até agora que muitos de nós temos a busca interna pelo sentido da vida, né? O José Martí fala que o sentido da vida só estará completo se a gente plantar árvores, se a gente tiver o filho, se a gente escrever o livro. E se eu for uma pessoa morna, o que é uma pessoa morna? O que é uma pessoa fria? O que é uma pessoa quente? Se a gente olhar em termos de humanidade, em termos de marcar a nossa presença nesse planeta Terra. O Cortella teve uma sacada muito legal. Numa época em que ele atuava na Secretaria de Educação, gente, isso eu não fui pesquisar, né? Vocês vão me chamar aí de atolinha, né? Que deveria ter ido pesquisar. O que ele percebeu? Que existiam algumas pessoas que trabalhavam com ele, mas que não tinham ideia da grandiosidade, mas que não tinham ideia da grandiosidade do trabalho que era feito na educação. E diante disso, ele passou a semanalmente levar algumas dessas pessoas para visitar as escolas com eles. Então ele deu 2 exemplos, da senhora do café e do menino da copiadora que tirava xerox, tá? E aí eu fiquei pensando como era o comportamento desses dois antes dele levar os dois para conhecer o outro lado da história. Porque imagina, né? A senhora do café, ela estava lá todos os dias e a execução e a ação dela era fazer o café. Quando ela passa a fazer parte, passa a ver todos aqueles que estão tomando aquele café, se deliciando daquele processo todo que ela prepara, e nós não sabíamos como, né? Se tinha amor naquele preparar, se tinha angústia do dia dela, se tinha muita tristeza, talvez, de todo o processo de vida dela. Poderia ser uma senhora que cantava o tempo todo, o menino da copiadora, idem. Será que era aquele assim, putz, o que eu tô fazendo aqui? Para que vai servir tudo isso, né? Ou será que ele nem se questionava da vida que ele estava fazendo? E eu achei muito interessante tudo isso, porque o que o Cortella fez? Ele trouxe para essas duas pessoas o sentido da vida. Ele tentou buscar, pelo menos, a proposta de que essas pessoas entendessem que, por mais que o salário delas não era o desejado, por mais que o salário delas não era igual ao de outras pessoas que compunham a equipe, elas tinham uma ação muito importante, uma ação realizadora. Querem ver a brincadeira onde vai chegar? A senhorinha do café, vamos imaginar que ela não tivesse filhos e que ela não seria uma senhora, que ela fosse uma jovem, uma moça, né? E que talvez ela nem pudesse ter filhos. Mas depois da visita que ela teve com Cortella, eu fiquei imaginando eu lá, né? Aquela senhorinha chegando lá na escola, vendo aquelas crianças que... Vamos imaginar que ela passou por várias situações de escola, vai. Vamos imaginar que ela passou por essas situações que a gente vê, né, na realidade, no dia a dia, nos jornais. São situações muitas vezes angustiantes. E ela começou a olhar aquelas crianças. E ela começou a olhar aquela equipe que atendia aquelas crianças. E ela começou a olhar aquelas pessoas que limpavam aquela escola. Mas ela não estava mais olhando só para a ideia de um nome, para a ideia de um número numa lista de chamada. Ela estava olhando para um ser humano.
Ela estava olhando para talvez uma criança que não teria a possibilidade de ter aquele café em casa. E ela passou a entender, no concreto, a diferença que fazia a vida dela, a atividade dela, a ação dela diária, fazendo aquele lanche, fazendo aquele café. E aí ela volta, né? Ela volta lá para o serviço dela no dia seguinte. Ela começa a fazer aquele café com outro brilho, com um brilho nos olhos, com um desejo no coração de que aquele lanche chegasse com uma energia para aquelas pessoas, que desse a elas um dia mais saudável, uma possibilidade de ser feliz nas suas escolhas. Ou até que, mesmo sem saber, de forma inconsciente ou tocada ali por Jesus, ela passava a energia por aquele alimento de que aquelas pessoas eram capazes, plantando ali naquele alimento a semente de árvores frondosas. E essa semente, ela iria na energia chegar até aquelas pessoas. Estão entendendo onde eu quero chegar? Só que ela começou a plantar essa árvore dentro dela também. E essa árvore começou a ter raízes firmes naquele chão, naquele terreno que estava já ficando fértil, naquele terreno que já tinha sido adubado. E essa árvore dela começou a dar muitos frutos. E esses frutos começaram a ter assim uma aparência ótima, apetitosa e maravilhosa. E aquelas crianças que iam lá tomar o café todos os dias começaram a olhar para essa tia com o mesmo desejo, talvez, de saciar a fome. Talvez buscando ali um sentido de estar ali naquele espaço, naquela escola. Essas crianças talvez começaram a olhar para essa tia, que estava olhando para eles como ser humano, entendendo que ambos eram capazes de muita coisa, mesmo que fosse de um simples bom dia. Quem aqui nunca teve uma tia para contar uma história na sua vida? Uma tia da escola. Ah, mas aí vocês não entenderam onde eu quero chegar. Ela começou a gestar projetos enquanto ela fazia aquele café. E ela também recebia lá as equipes, lembram? Os professores, ela recebia todos o pessoal da higienização da escola. Enquanto essas pessoas comiam esse alimento que tinha sido abençoado, porque ela estava fazendo aquilo com amor, com sentido, com propósito de vida, ela começou a passar ali junto com aquela sementinha daquela árvore, possibilidades de futuro. E as pessoas começaram a ter ideias de projetos novos, começaram a gestar novos projetos. Quando a gente gesta, às vezes demora 9 meses para nascer. Às vezes não precisamos gestar só filhos, gestamos projetos. E ela começou a gestar novas possibilidades de trabalho voluntário, novas possibilidades ali de novas receitas. Começou a gestar conversas e vínculos com aqueles que chegavam tristes e angustiados e encontravam nela aquela mãe que não podia estar em casa junto com eles, que não ia dar o colo necessário. Encontrava ali nele, na tia, né, do café, aquele pai que muitas vezes estava ausente, aquele pai que muitas vezes estava buscando seu vazio e o seu sentido da vida em algum lugar que não completava esse vazio e esse sentido da vida. Mas esses jovens, esses professores, essa equipe de higienização da escola começaram a ter ideias poderosas. Ideias às vezes simples de chegar em casa e ficar com os seus familiares. Gestaram essa ideia.
porque talvez não achavam mais que isso era possível. Gestaram a ideia de estar lá com a família. E aí a tia descobriu uma coisa. Ela descobriu que ela tinha um lindo manual de instrução e que dia a dia ela escrevia lindos capítulos da história dela. E que se um dia alguém lhe perguntasse que falta ela faria ali, ela saberia dizer. Porque naqueles jovens, naquelas pessoas, ela conseguiria dizer que falta ela faria. Ela faria falta para eles do manual de instrução dela, do capítulo do sorriso, da história que ela contou todos os dias, da marca que ela deixou naquelas pessoas. Porque lá ela tinha germinado várias sementes, ela tinha ajudado a parir vários projetos. E a tia descobriu que ela tinha um livro prontinho nas mãos dela. Ele só não estava assim, sabe? De forma literal, escrita, impresso numa gráfica, numa editora. Mas ela descobriu que ela tinha um livro espiritual. Um livro que lhe dava orgulho, onde ela podia dizer que ela deixou a sua marca. Quem de nós nunca teve uma tia dessa? Que gestou em nós grandes projetos, que nos ajudou a ter grandes ideias de sementes que tiveram assim árvores frondosas, com muitas frutas maravilhosas. Todos nós, todos vocês. Bom, obrigado, Cortella. Obrigado porque você me apresentou a tia. Que bom, né? Mas aí eu fiquei um pouco triste, sabe? Porque aí minha filha chegou e falou assim: e aí, mãe, qual o tema da palestra de hoje? Aí eu falei: árvore, filho e livro. E aí ela olha bem pra mim e fala assim: ah, que pena, né? Você só fez um. E aí eu me deparei com o vazio. Sabe esse vazio? É que vocês não sentem aí, né? Como eu comentei no começo, só eu que sinto vazio. Eu me deparei com a frustração total. Porque eu fiz assim, como que ela pode falar isso? Mas eu só tive uma filha, eu não escrevi um livro, eu não plantei uma árvore. O máximo que eu fiz foi plantar uma árvore que já tinha nascido, eu só replantei. E aí eu fui buscar a história da tia. E aí eu descobri que estava na hora de eu olhar para essa dor e entender que esse vazio não precisava me derrubar. Porque o meu livro da vida, ele já está sendo escrito sim. E eu comecei a olhar o meu dia a dia, aonde eu via o vazio, aonde eu buscava substituir esse vazio, essa falta, aonde eu buscava o prazer, sabe aquela maçã lá que Adão e Eva devem ter visto na árvore? Onde que eu busco saciar esse meu prazer? Eu consegui identificar quais são as sementes que eu planto, eu consegui identificar aonde que elas estão nascendo fortes com raízes abençoadas, eu consegui identificar a minha filha e todos os outros projetos que eu vou gestando, e eu consegui identificar o meu livro. Mas eu também consigo identificar ainda a minha falta, a dor, a angústia, a tristeza. Mas eu consigo entender hoje que mesmo de forma lúdica, eu vou continuar nessa lida, tentando suprir a busca pela realização desse prazer nos ensinamentos do mestre, dentro daquilo que me fortalece, onde a minha árvore cresce saudável e frondosa, para que eu possa colaborar com a sociedade.
Não vai ser fácil, vai ter dia que eu não vou conseguir. Mas aí eu olho vocês, que estão aí desse lado, sabe? Que estão assistindo, e vejo quando vocês são poderosos, fortes, e que a árvore de vocês deve estar assim linda, radiante. Deve ser aquele verde maravilhoso, com aquelas frutas deliciosas. E eu vejo que vocês conseguiram. E eu vejo que vocês têm um livro com o nome de vocês, autor fulano de tal, né? Que Jesus está do lado de vocês. Se ele está do lado de vocês, ele está do meu lado também. E aí eu ganho força para saber que a minha marca vai estar aqui nesse mundo. Igual a marca de vocês, que a de vocês é poderosa, a marca de vocês. Jesus já disse ali, ó, a quando vocês chegaram aqui nesse mundo, a quando o nome de vocês foi gestado, Jesus colocou lá, tal, 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 entendeu? Então é isso aí. Eu tenho certeza que o livro de vocês vai ser um best-seller. E que Jesus fique com todos nós. Ah, posso mostrar uma coisa? Essa ideia surgiu de um livro que eu ganhei. Olha só. Sem propaganda, mas eu ganhei um livro com meu nome. A gente já pode fazer isso. Corre lá, busca o sentido da sua vida. Busca onde você está olhando para ter prazer e realiza tudo isso. Você pode, você é forte e é capaz. Fica com Deus, meu irmão.